programa Vida Pastoral. Apresentação, Padre Gélio. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos ao programa Vida Pastoral. Acolhi com carinho cada um de vocês que participa conosco através da rádio Arca da Aliança 93.5, através da rádio Voz do Bom Pastor de Guaramirim, na frequência 87.9, também através da rádio São José de Mafra 96.9, também através das web rádio Na Presença de Deus e São Francisco do Sul, Santa Rosa de Lima, da paróquia Cristo Ressuscitado em Joinville e também da Vida Nova de Jaraguá do Sul. Também acolhi com carinho aqueles que estão sempre conosco aqui e agora já mais adocicados pelos chocolates de Páscoa. Seja bem-vindo, Eduardo, Carol e Júlia. Todo mundo tratado. Tratado não, domesticado com os seus chocolatinhos. Mas eu sou um doce de pessoa. Muito bem, sejam todos bem-vindos a este programa Vida Pastoral dessa primeira semana, né, depois da Páscoa. Fique ligado aí no programa dessa semana, temos aí a pauta promete hoje. Vamos fazer uma prova com o Padre Gélio, ver se ele lembra dos ensinamentos do seminário ainda, da época que ele era cerimoniário, coroinha, essas coisas todas. E fique ligado, esse assunto promete. Nem eu sabia que ia ter isso hoje. Surpresa! Dúvidas que surgiram aí da vida, né? Da vida pessoal da gente, maridos, esposas perguntando, a gente mesmo se perguntando, mas coisas que surgiram após a missa dos Santos Olhos também. Isso, depois a gente reparou. E tanta missa com bispo, né? A gente fica com umas dúvidas, assim, porque a missa com bispo tem umas coisas diferentes, né? Sim. E daí a gente tem curiosidade, a gente vai perguntar pro padre e vamos ver se ele sabe responder. Vamos ver se a gente vai responder todas as dúvidas dos nossos ouvintes também hoje. Mas se a gente falar de algum assunto aí e despertar novas dúvidas, saiba que você pode perguntar pra gente tanto nas nossas redes sociais, quanto no canal do YouTube, quanto também no Spotify, na aba de comentários desse episódio. Primeiramente, olá a todos os nossos ouvintes. Mas complementando o que a Carol falou, eu acho que... Sabe quando você tá na missa e você tem aquela dúvida que você geralmente nunca pergunta pra ninguém, você vai embora com aquela dúvida? Esse é o momento de começar a mandar pro programa Vida Pastoral. Então, pode mandar pra gente que a gente vai se esforçar pra responder. E como já falaram, se a gente não souber, o Padre Gélio dá um jeito. A gente passa a bucha pra ele. Eu já vou antecipar aqui, ó, porque a comunidade que eu participei da missa de Páscoa, a vestimenta dos coroinhas era diferente. Sei lá, parecia uma vestimenta assim de uns trajes antigos, de serviçais antigos. E daí eu fiquei pensando, e por alguma razão isso na minha cabeça despertou a pergunta: por que a palavra coroinha, né? Qual o sentido do significado da palavra coroinha? E daí eu saí da missa com essa dúvida e estamos aqui hoje. Daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso e outras coisas mais também. O Senhor ressuscitou, aleluia, aleluia. E como foi bom vivermos intensamente todo esse tempo da quaresma, que é esse tempo de preparação, mas viver agora intensamente também esse tríduo pascal. Com certeza eles que ajudam a fazer esse programa participaram também intensamente nas comunidades, mas você que está nos ouvindo e também participou na sua comunidade ou na sua igreja matriz, então de modo especial do tríduo pascal da celebração Paixão, Morte e Ressurreição do Senhor. E por isso a liturgia continua, nós estamos vivenciando a 8ª de Páscoa. Até esse sábado à tarde a gente celebra a Páscoa, a mesma solenidade, a mesma dignidade, porque é vivenciada então a chamada 8ª de Páscoa. Um dia é pouco para celebrar a Páscoa, uma noite, né? A gente já celebra no sábado à noite. Por isso, a liturgia que a gente vai ouvir agora em diante é do segundo domingo de Páscoa. Porque o primeiro domingo de Páscoa é considerado um domingo que logo após então a chamada vigília pascal, que não é somente uma vigília, mas já é vigília e solenidade ao mesmo tempo. Então possamos agora preparar o nosso coração para acolher a palavra de Deus, que não vai nos falar então do ressuscitado e suas aparições.
Você que tem a Bíblia próxima a você, possa pegar no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19 a 31. Leitura da Palavra de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem Jesus. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé lhes disse: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo na marca dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditastes porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, estamos também celebrando nesse domingo o Domingo da Misericórdia. Esse Domingo da Misericórdia foi instituído pelo Papa João Paulo II no ano 2000 e ao mesmo tempo ele beatificou Santa Faustina Kowalska. Lá em 1953, em oração, Faustina rezava e Jesus pediu então que celebrasse no segundo domingo da Páscoa as infinitas misericórdias do Senhor. Por isso, nossas comunidades rezam o chamado Terço da Misericórdia, a Hora da Misericórdia, graças também à oração, à espiritualidade de Santa Faustina Kowalska. E nossas comunidades, tantas comunidades celebram, e em Joinville também temos diversas comunidades chamadas Jesus Misericordioso, né? Agora, quanto à liturgia. A liturgia traz a presença do ressuscitado no meio da comunidade dos discípulos, para que eles percebam e deem testemunho da ressurreição. Desse modo, a ênfase dada nesse domingo é o encontro do ressuscitado com a comunidade. A melhor forma do encontro com o ressuscitado é em comunidade. Um dos discípulos, Tomé, não estava com eles, por isso sozinho não pode encontrar o ressuscitado. Duvida quando os outros acabaram contando. Agora, refletindo o Evangelho desde o seu início, o evangelista João coloca o encontro dos discípulos com o ressuscitado no domingo, que era o primeiro dia da semana judaico. Jesus ressuscitou no domingo, aparece aos discípulos no domingo, nos 2 episódios relatados hoje. Por isso, domingo, dia do Senhor, se torna dia sagrado, no qual os discípulos de Jesus se encontram, leem as Escrituras e celebram a Eucaristia.
O encontro com o ressuscitado não é somente no domingo, mas João destaca porque é o dia da celebração, é o dia da comunidade e o dia do encontro com Cristo. Tendo participado das celebrações dominicais, recordando também que as celebrações a partir do sábado à tarde já são válidas como domingo, percebemos no início uma comunidade fechada com medo, de portas fechadas, desanimadas, com corações fechados. E podemos dizer que esse é o pior fechamento, quando estão com o coração fechado. Eles estavam com medo, decepcionados, pois eles tinham depositado toda a confiança naquele que foi crucificado. Podemos dizer, eles ainda não tinham a certeza da ressurreição. Também nós, diante das dificuldades, podemos nos fechar e não perceber o ressuscitado. Quantas comunidades também acabam se isolando, se fecham por falta de compreensão o que é verdadeiramente uma comunidade. Tem gente que fica brigando, a minha comunidade é mais importante do que o outro, porque a minha é maior, porque a minha é mais organizada. Ou também paróquias que acabam se fechando, né? Às vezes não vivenciando aquilo que a própria diocese acaba decidindo como um plano diocesano de pastoral, uma atividade diocesana. Às vezes a paróquia acaba se isolando. E assim também uma comunidade, quando uma paróquia decide muitas vezes viver como paróquia, uma atividade, um evento, e a comunidade se isola e quer fazer diferente, quer fazer da sua maneira. Jesus não vai ao encontro de Tomé, como percebemos no Evangelho. Espera que Tomé esteja na comunidade para se manifestar. Tomé não acreditou na comunidade. Quando nos isolamos, temos dificuldade de perceber o ressuscitado. Jesus, nas 2 vezes que aparece à comunidade, saúda e quer dar o dom da paz, dizendo: a paz esteja convosco. Peçamos a graça do ressuscitado para que o medo, as dificuldades não impeçam de vivermos em comunidade e perceber que o ressuscitado está no meio de nós e que Ele nos conduz, dando força para que sejamos suas testemunhas. Para o programa de hoje, eu escolhi uma música do Davidson Silva, que o nome da música é Tomé. Ela fala um pouquinho sobre a gente crer sem mesmo ver ou tocar. Por muito tempo não acreditei, me escondi, duvidei. Se tudo ao meu redor era ausência tua, já não ouvia mais a tua voz. Só acreditarei se eu tocar teu lado aberto e sentir pulsar a alegria dos que creem em ti. Poder ouvir tua voz dizendo-me: põe aqui tua mão, torna-te um homem de fé, toca o meu coração e o medo se vai. Eu voltei para ti, portanto te amar, toca o meu coração. Eu sou a tua paz. Por muito tempo não acreditei, me escondi, duvidei. Se tudo ao meu redor era ausência tua, já não ouvia mais a tua voz.
só acreditarei se eu tocar teu lado aberto e sentir pulsar a alegria, a luz que crê em ti, poder ouvir tua voz dizendo-me: põe aqui tua mão, torna-te um homem de fé, toca o meu coração e o medo se vai. Eu voltei para ti, por tanto te amar, toca o meu coração. Eu sou a tua paz. Eu sou a tua paz. Põe aqui tua mão, torna-te um homem de fé, toca o meu coração e o medo se vai. Eu voltei para ti, por tanto te amar, toca o meu coração. Eu sou a tua paz. Toca o meu coração e o medo se vai. Durante a reflexão do padre, né, ele fez um comentário, né, dizendo que existem algumas comunidades que são têm a devoção a Jesus misericordioso. E, né, enquanto o padre estava aqui na reflexão, né, dei aqui minhas buscas para trazer a informação mais precisa possível. E vamos ver se o padre sabe de cor as comunidades de Jesus misericordioso da nossa diocese. Você, ouvinte, também, né, já dá seu palpite aí. Você conhece as comunidades de Jesus misericordioso? Eu sei que uma o padre conhece, né, porque ele já foi pároco de uma paróquia que tem Jesus misericordioso, mas vamos saber se tem mais. Qual que é a comunidade, padre? Jesus misericordioso, então, no bairro Boa Vista, e Jesus misericordioso também no Aventureiro. Ah, Tem mais alguma? Que eu conheço, não, só conheço essas duas. então Bom, conhece aqui na todas. diocese tem essas mesmo. São as duas comunidades aqui da diocese que levam o título, né, de Jesus misericordioso. Para não perder a oportunidade agora também, né, lembrar que, acho que a gente não chegou a comentar aqui no programa de rádio, mas a gente, enquanto funcionários da Cúria Diocesana, a gente participou de um retiro que foi promovido para os funcionários da Cúria, que foi no Santuário da Divina Misericórdia, né? Então, a gente até quando foi lá, já estava assim no clima de preparativos. Curitiba, né? Em Curitiba, já nos preparativos para a festa, né, e tudo mais. Então, a comunidade lá já estava se organizando. E então, esse final de semana deve estar o maior agito lá para lembro que tinha uma celebrar. costela. Eu acho que a costela era outro dia. Ih, errei. Mas só pensei na costela. Mas sei que tinha um cartaz lá, tentador, que era costela, era de graça, né? Isso, ai meu Deus. Mas o que eu lembrei, na verdade, quando falou de comunidade, festa, Divina Misericórdia, eu lembrei que quem vai estar lá em Curitiba, nessa festa da Divina Misericórdia, é o missionário Shalom. E já foi anunciado que missionário Shalom estará na Diocese de Joinville este ano. Não, é este ano, né? É esse ano, Outubro, DNJ. Isso, eu tava me confundindo já. Ai, já ali no tem tempo. muito spoiler, né? Daí Sim. faz acontecer isso na cabeça.
E falando em comunidade, quando o padre começou a falar, né, sobre comunidade, Jesus misericordioso, porque no domingo é o domingo da Divina Misericórdia, enfim, eu comecei a pensar que aquelas paróquias que tem como padroeiro Cristo ressuscitado, a data do padroeiro é sempre na Páscoa? Eu não fui tão longe na minha linha de raciocínio. Sim, daí na verdade eu não sei quando que a paróquia Cristo Ressuscitado, a gente tem uma paróquia, né? Na diocese toda é uma paróquia. Talvez tenha comunidades, mas eu não conheço. Temos. O Eduardo já vai pesquisar. Mas como matriz, como paróquia, ela é matriz e ao mesmo tempo o nome da paróquia, Verdade. nós temos uma aqui no bairro Floresta, em Joinville. Mas não sei propriamente quando que eles acabam celebrando a sua festa social ou acabam celebrando sua festa religiosa também. Eu vi nas redes sociais que eu acho que a festa deles vai ser agora, tá sendo, né? Nessa semana agora que o programa tá ao ar. Mas aí na minha cabeça eu fiquei pensando, a data oficial que se celebra o padroeiro da paróquia é sempre na Páscoa? Isso aí. Ou seja, essa paróquia não tem uma data fixa de festa do padroeiro? Acaba mudando cada ano conforme as primaveras. Mas então, para arrematar o assunto, comunidades na Diocese de Joinville que tem o título de Cristo Ressuscitado. Algum palpite? Comunidades, além da matriz da paróquia. Além dela, não contando com ela, então? Isso. Eu ia chutar 3. O padre tá fazendo sinal que são 2. Sei Bom, lá, só pra ser diferente, eu vou chutar 4. Eu achei que o padre ia cravar de novo, né? Porque ele foi com tanta firmeza dizendo que eram 3 comunidades, mas quando eu falei que tinha que descontar a matriz, ele diminuiu. Mas então, né, se for considerar a matriz da paróquia Cristo Ressuscitado, são 4. Então eu acertei. Que eu falei 3 porque sem eu falei contar a além, matriz. Mas então vamos lá. Onde temos Cristo ressuscitado? Temos na comarca São Bento do Sul, no bairro Rio Natal. Isso aqui pertence a qual paróquia agora? É a paróquia número 77. Algum palpite? Jamais saberemos. A outra tá mais fácil de saber a paróquia aqui, porque a outra é em Itapoá. Então, temos a comunidade Cristo Ressuscitado em Itapoá. E temos a outra comunidade que fica no bairro Icaraí, em Araquari. Então, temos aí essas 3 comunidades Cristo Ressuscitado na nossa diocese. E já que a gente falou em Páscoa, Cristo ressuscitado, oitavas de Páscoa e por aí vai, padre, como é que foi o seu domingo de Páscoa? Onde é que o senhor passou esses últimos dias? Como vivenciou esse período? Vivendo intensamente ali a Semana Santa, o Domingo de Ramos eu acabei celebrando na comunidade São José de Guaramirim, e depois ali segunda e terça com algumas confissões, mas a quarta-feira nós tivemos a Missa dos Santos Óleos, então lá no Santuário Nossa Senhora Aparecida em Mafra, e depois o Tríduo Pascal e também a celebração do Domingo de Páscoa, eu celebrei na comunidade Jesus Misericordioso, no bairro Boa Vista. Cada ano eu troco de paróquia para poder ajudar, né? Então esse é meu 4º ano que eu estou na coordenação de pastoral, né? Já dá para dizer chega, né? 4º ano. Até 2027 está garantido. Querendo sair no meio do... Aí, então, esses 4 anos é sempre paróquia diferente e esse ano, então, ajudei o Padre Hugo na paróquia Imaculada Conceição, na comunidade Jesus Misericordioso. Então, para mim foi muito bom porque eu já conheço a comunidade desde a época que eu era seminarista. Então, 2005, 2006, eu já vivenciei a Páscoa com eles ali. Então, conheço muita gente. Já fui pároco ali, vigário ali 1 ano. Então, celebrar com pessoas que você já conhece, tem uma sintonia na hora da preparação e vivenciar com eles. Então, foi um momento forte, assim, de encontro com o Senhor também. E vocês, Carol e Edu? A minha Páscoa foi, né, algumas atribuições meio trabalhando, né? Na verdade, uma, né? A Missa dos Santos Óleos. Mas pelos acasos do destino, assim, a minha missa do lava-pés foi na catedral por coisas da vida, né? Logística da vida. Vida de
casado e só ter um carro em casa, né? Tem que depender de fazer algumas logísticas que faz com que a gente tenha que escolher o local da missa em função dessas logísticas. Mas, de um modo especial, assim, a Páscoa foi, né, como de costume já na minha família, né, na família da minha esposa, a Páscoa é em Ascurra, lá na paróquia Santo Ambrósio. Às vezes a missa é no interior, às vezes é no centro, né? Mas é sempre lá, então tá muito longe de eu ser um paroquiano de lá, mas daqui um pouco o padre decora a minha cara já, ele já vai saber Você tá quem eu sou. frequentando. Mas é isso, então, sem grandes, assim, movimentações, né? Primeira Páscoa da Alice, ainda no forninho, mas primeira Sim, Páscoa da Alice. Primeira Páscoa no forninho. Mas foi o ano que já deu pra dar chocolate para minha filhada, a Laís. Assim, os pais talvez não gostaram muito, talvez não, mas a gente deu um chocolatinho pra ela, só pra ela ficar maluca comendo aquele chocolate 10 da manhã, que não era hora de comer chocolate. Eu passei com a família e agora a gente vai estar quase completando todos os feriados e comemorações casadas, né? Me dividindo entre famílias. Então foi a primeira vez que eu passei a Páscoa com a família do meu esposo, porque normalmente eu ficava com a minha família, ele ficava com a dele. E era assim que a gente fazia, porque a Páscoa é só um dia, né? O Natal são 2. Então dava mais fácil. Mas agora eu passei pertinho da minha família, contando as novidades aí, porque a gente não tinha se reunido desde o final do ano. Eu não tinha visto a minha avó desde o Natal, porque ela se acidentou e daí... Enfim, já tá bem. Mas aconteceram coisas e então a gente só se encontrou agora na Páscoa. Eu espero que eu não encontre só no Dia das Mães. Talvez aconteça isso. O Dia das Mães tá logo aí. perto. Ah, tá logo aí, né? Ou no Natal de novo. Ah, não, daí já é um pouco longe. Mas enfim. Então foi isso. Atazanei a vida dos meus primos. Brinquei bastante com eles. E conversei bastante. Bom, então pra encerrar, vou falar um pouquinho da minha Páscoa também. E eu até tava comentando com eles que esse ano a Páscoa pra mim, o almoço teve um gostinho diferente. Porque como eu comentei aqui no programa umas semanas atrás, a minha mãe fez cirurgia. E agora que ela já está melhor, já está recuperada, eu pude comer a comida que ela fez. Eu até comentei com ela que foi tão bom comer um almoço que não foi feito por mim. Então, teve esse gostinho, esse tempero diferente, enfim, que é coisa de mãe. Mas também pra quem convive a Páscoa, né, com criança, sabe que tem toda uma magia aí que envolve quesitos comerciais, mas a criança, ela, querendo ou não, cresce nesse meio inserida, né? Então, nessa Páscoa, eu tive que ser o coelhinho da Páscoa e a fada do dente pro meu irmão, no mesmo dia. Então, tive que incorporar 2 personagens, esconder... E os 2 não estão associados por causa de Kari. Não. Poderiam. Na minha cabeça eu tava costurando qual que ia ser. Não, mas primeiro ele comeu o chocolate. A Laís, você falou que foi 10 horas da manhã. O Leonardo foi 7h30 abrindo o Kinder Ovo. Então, assim, não tem muito como controlar. Mas algumas horas depois o dente caiu e ele foi dormir. Então eu tive que me virar pra ir esconder dinheiro no travesseiro. Eu já tava ansioso, perguntando que horas que eu ia começar a esconder os ovinhos pra Laís procurar. Mas, infelizmente, com 2 aninhos, ela ainda tá com um pouco de, né, assim, né, não é a brincadeira mais fácil de fazer ela participar, né, de caça aos... Não tem muita os ovos. paciência ainda. Ela não tá muito ligada nesse negócio ainda do coelhinho da Páscoa, né? Então, ano Nossa. que vem vai dar um pouco mais certo. Nossa, meu irmão, às 7 horas da manhã, tava acordando a casa inteira que ele queria procurar. Só que assim, 7 horas da manhã de um domingo, né? Mas tudo bem, uma hora passa. Mas agora, padre, aquilo que a gente comentou lá no início do programa. A gente vai fazer a prova surpresa com o Padre Gélio. Abaixa a pauta. Não vale colar. Não pode colar. Ai, Mas na verdade, são, né, como a gente comentou no começo do programa, 2 curiosidades, né, assim, que a gente já vem alimentando elas na nossa cabeça há algum tempo e hoje sobrou esse tempinho pra gente conversar sobre elas. Uma que é essa de qual que é a explicação do nome Coroinha, né? Pode ser que tenha mais de uma explicação correta, não sabemos. Uhum. Mas fazendo algumas buscas a gente encontrou a resposta, uma resposta possível, ou até 2 respostas possíveis. Mas quanto a razão, a origem... função deles.
Não, nem tanta Nossa. função, mas assim, O como significado da palavra. A etimologia. Etimologia da palavra coroinha, ela tem uma raiz no latim, né? Que tem uma ligação direta com coroa, né? Uhum. Agora, aparentemente, a história por trás, né, das pessoas, né, dos jovens, crianças que fazem essa função, não necessariamente tem a ver com a coroa, né? Tem uma outra explicação. Isso, vem então de chamar de menino do coro. Ah, muito bem. Din, din, din. Acertou. Toca o Eu sininho. não sei se o padre leu na pauta antes ou se ele... Não leu, ele cheguei não ali na virou pauta. a Ele abriu página. a página. Então, menino do coro porque eram crianças, adolescentes treinados para falar em latim e cantar em latim também. Então, ele subia ao coro e recitava palavras em latim, porque a maioria do povo não sabia. Então, daí que foi surgindo. Claro que a sua função foi sendo designada de outro modo ao longo do tempo, mas aquele que serve ao altar hoje é chamado, né? O coroinha é aquele que serve ao altar. Gabaritou. Sim. Nossa, E acertou. sobre essa questão da evolução da função, eu percebo, ou porque quando eu era coroinha eu era muito desatento, né? Ou. Você só era criança, né? Não, Já mas acaba é, esquecendo. não, é que eu vejo as crianças hoje bem prestativas lá Ah, no presbitério, né? Diferente de mim. Proativas. Então, ou era uma outra realidade, né? E essa realidade evoluiu, ou era só uma falta um pouco assim de organização. Mas eu percebo que hoje é muito diferente a função do coroinha daquilo que eu fazia, né? Quando eu acertava a hora de bater o sino era muito, né? Mas... Tudo desconcertado da igreja. Mas hoje, em algumas paróquias, assim, eu percebo que são bem regradinhas, né? O coroinha sabe a hora de entrar, a hora de sair, faz a reverência, e todas as funções demais, né? Inclusive daí Sabe a ordem certa da pegando entrada, os né? acólitos e tudo mais, né? Que tem toda uma responsabilidade ali com o missal, né? E a própria proatividade, né? Aquela de poder levar uma aguinha pro padre, né? Prestar atenção no que tá acontecendo, né? E não ficar só ali pescando, né? Durante... Eu acabei de falar aqui no off que quando eu era coroinha, às vezes eu dava umas pescadas, assim. Às vezes eu abria o olho, eu olhava pros meus pais no banco da igreja e meu pai só fazia sinal pra eu ir na sacristia lavar meu rosto. Porque eu tinha 6 anos de idade, né? Então, às vezes dava aquela caída na cabeça, assim, e voltava. Então, hoje eu não vejo isso acontecer muito. Falando em coroinhas, o padre Edson Deretti, que é então reitor atualmente da teologia em Florianópolis, responsável pelos nossos seminaristas da Diocese de Joinville, ele escreveu vários livros já, uma coleção, pelo menos de 6 livros que tem sobre coroinhas, sobre esse trabalho de cerimoniário, de acólito. Então, tudo nesse âmbito. Ele já tem vários livros escritos e praticamente a diocese utiliza, mas não só a diocese, é vendido no Brasil inteiro porque é através da Paulinas, né? Esse material ele é vendido, né? E a gente comentou agora sobre o coroinha e o padre acabou de falar a palavra que ajuda o bispo, né? Normalmente não são os coroinhas que auxiliam nas missas presididas pelo bispo, e sim um cerimoniário, né, padre? Qual que é a diferença normalmente que a gente vê disso? Geralmente tem uma indicação que o coroinha seja acima de 7 anos e a partir de 12 anos ele já pode ser convidado, treinado, instituído, não instituído, mas enviado para ser então acólito. Então ele se torna um acólito. O acólito faz umas funções que são, digamos assim, bem mais de caráter empenhoso, e está mais próximo do padre, até mesmo o padre dialoga mais com o coroinha, se está precisando de alguma coisa, dialoga bem mais com o acólito, se está precisando de alguma coisa, do que o próprio coroinha. Então o coroinha faz as coisas, mas, vamos dizer assim, mais automáticas. Não tem tanta responsabilidade. Tanta responsabilidade. Agora o acólito é aquele que já, ele vai estar cuidando por exemplo, assim, do evangeliário, o acólito vai estar cuidando muito do missal. E o missal agora vocês sabem que tá pesando 3 quilos e pouco. Então não é tão fácil de um coroinha segurar. Então acima Turíbulo. turíbulo. Acima de 12 anos, então ele é acólito. E daí os acólitos, eles podem ser enviados depois para serem cerimoniários. A recomendação no nosso diretório litúrgico é que cada paróquia tenha 2 cerimoniários. Então tem paróquias que tem bem mais.
mas tem paróquias que não têm. Então é uma questão que a própria coordenação agora dos coroinhas e acólitos e cerimoniários está organizando um pouco isso também. Uma futura formação para cerimoniários irá acontecer na nossa diocese também. Mas o quanto a nossa diocese já caminhou nesse sentido assim, de coroinhas, acólitos, cerimoniários. Uma questão é a formativa, através de um material, de modo especial, material do padre Edson Deretti. Outra questão é a questão de vestimenta. A maioria utiliza uma vestimenta que a recomendação é que seja então branco, seja a túnica vermelha e a sobrepeliz branca para o coroinha, e o acólito seja só uma túnica, ou com símbolo, sem símbolo, mas seja só uma túnica branca. E isso ainda a gente não conseguiu, digamos assim, harmonizar entre a diocese, porque muitos têm usado uma sobrepeliz, têm usado uma túnica preta e uma sobrepeliz branca, mas essa na verdade é a veste do cerimoniário, não do acólito. Então tem paróquias que já estão vivenciando isso, tem outras que vão encaminhando ao longo do tempo, caminhar conforme o nosso diretório litúrgico, né? Mas agora uma curiosidade, a gente às vezes revirando fotos antigas, né, de eventos da diocese, missas de ordenação, missa de, né, várias coisas, a gente sempre vê um ou outro padre bem novinho, ou ainda quando era seminarista, usando a veste de cerimoniário, né, auxiliando o bispo. O senhor já fez essa função? Não, eu não fui nem coroinha, e nem acólito, nem cerimoniário. Mas eu fui, então, catequista, fui coordenador de grupo de jovens, né? Então, mas essas funções eu não exerci. Mas o quanto essas funções são importantes. Eu fui reitor do seminário. Dos 25 seminários que eu tinha em Joinville como reitor, ou mesmo como auxiliar, 22 tinha sido coroinha ou acólito. Então, por quê? Porque a criança ou também o adolescente, o jovem, não tem medo do padre, se aproxima então a figura do padre, a partir do que o padre dá exemplo, convive, se aproxima de coroinhas e acólito, eles também desejam ser um sacerdote, desejam ser um padre, né? Edu, pra quem talvez tá escutando e nunca percebeu, né, às vezes a função do padre como desempenhando a função do cerimoniário, enfim, com a túnica preta e a sobrepeliz branca, um exemplo mais recente, que pra quem tá escutando pode procurar ali nas nossas redes sociais pra dar uma olhada, é na Missa dos Santos Óleos, que estava o padre Lucas e o padre Johnny, os dois com a túnica preta e a sobrepeliz branca. Então, se você tem curiosidade e quer perceber isso que a gente tá falando, pode dar uma espiadinha. Nem sempre é um acólito que vira cerimoniário, às vezes é o padre, né? Às vezes pode ser um diácono, pode exercer essa função. Então, o cerimoniário é para celebrações especiais. Então, missa de crisma, de eucaristia, festa de padroeiro, ordenações, são para diversas Corpus Christi, são para missas de solenidades, vamos dizer assim. De modo especial, o cerimoniário acaba atuando em toda a solenidade, né? Mas acho que a gente tem que chegar na pergunta que motivou todo esse papo aqui, né? Que é a grande dúvida que a gente tem e que a gente precisa ter ela respondida hoje. O que é a mitra? Quando que o bispo utiliza a mitra? Porque a gente, né, puxou esse papo todo aí porque o cerimoniário, né, e às vezes o acólito, o coroinha, ele fica ali ligado, né, entrega a mitra pro bispo. Recolhe a mitra. Bota o solidel, tira o solidel, entrega o báculo, recolhe o báculo, né? Então tem aí todo um negócio aí que a gente... Será que todo mundo sabe o que é mitra? Ou às vezes acha que mitra é só aqui o prédio onde a gente trabalha? Que na verdade é a cúria. Inclusive muitos chamavam esse local aqui de mitra. E aí veio Dom Francisco e disse que o correto é chamarmos de cúria. Então, mitra é o CNPJ da diocese. Por quê? Porque propriamente mitra está ligado à pessoa física do bispo. Então, o bispo, o CNPJ está ligado a uma pessoa e a pessoa é a do bispo. Por isso que é mitra diocesana, com as diversas filiais que temos nas paróquias também. Mas quanto a essa questão de quando ele usa e quando ele não usa, primeiro diferenciar, existe o solidel, que é aquele vermelhinho que ele usa
mais baixinho. Agora a mitra, que é então uma espécie quase de um chapéu maior, ele utiliza nas celebrações em diversos momentos, mas eu deixo isso aqui para um bate-papo, pode ser com o coordenador atual dos Coroinhas e Acólitos, que é o padre Gabriel Valentim, que também é cerimoniário da Diocese, e esse nosso bate-papo vai continuar, e então aguarde próximas... Se você tem mais dúvidas também sobre os adereços, né, que o bispo utiliza, o Eduardo falou báculo, também tem a mitra, que a gente comentou. Aqui no texto aqui, que a gente preparou, mas no caso a gente vai usar em outro momento, tem ínfulas, que eu nunca tinha ouvido falar. Esse eu não sei também. Então, vai ser respondido numa próxima. Tá pelo gesto aqui, eu já identifiquei. Bom, mas uma das coisas Eu que a já sei gente... o que é. A ínfula é as Sim. 2 fitas de trás da mitra. Bom, mas uma das coisas que a gente pode falar, já que o padre comentou sobre e falou também da cor, ele falou, o solidel é aquele chapeuzinho menor que o bispo utiliza, né? Uma das coisas que eu encontrei é que o solidel, ele é usado por pessoas que ocupam, né, cargos, digamos assim, na hierarquia eclesiástica. Ou seja, o Papa usa um solidel branco. Uhum. Os cardeais usam solidel Roxo. vermelho. Roxo ou vermelho? Vermelho. Os bispos, né? os bispos Vermelho. usam o violáceo, que é um pouco mais rosado, Magenta ali. que é o que o Dom Francisco utiliza. E abades e clérigos utilizam o solidel preto. Então já fica aí uma informação. O resto, então, a gente conta Numa próxima. na Sim, próxima. vamos agendar essa conversa, esse bate-papo, então, com o padre Gabriel. Deixa aí sua pergunta também. Porque o papo rende, pelo visto. Mas então, Rende. já vai ficando ligado aí no que você quer tirar de dúvida também nesse negócio todo aí. Porque eu vou dizer que eu já falei em algum outro momento, em outro programa aqui, que tem essa maldição da gente saber das coisas e a gente tem que, daí a gente fica prestando atenção na missa, nas coisas, né? Sim. Na missa dos Santos Olhos, lá em Mafra, tava chegando, se encaminhando a hora da bênção, aí eu vi Dom Francisco com o bracinho esticado, né, com a mão assim já aberta, só esperando quem que ia ser o acólito, que ia trazer o báculo pra ele, né? Eu também vi. Foi Só que super assim, legal. foi rápido, foi, mas na minha cabeça parece que ele ficou uma eternidade esperando alguém levar pra ele e eu já fico agoniado. Que ele vendo abriu e essas coisas. fechou a mão, Mas- acho que umas 5 vezes, assim, bem rápido. Mas Mas, na enfim. Uma das foi ótimo. dúvidas que surgiu da mitra, no caso, foi no sábado santo, que eu tava na missa com o meu namorado, e ele começou a prestar atenção em cada das vezes que o Dom colocava a mitra. E na cabeça dele, né, pelo que ele percebeu, todas as vezes o Dom Francisco colocava e tirava a mitra sentado. Ele sentava pra colocar e tirar a mitra. E em um determinado momento, Dom Francisco colocou a mitra em pé. E daí ele falou, mas pode em pé? Porque ele só fez sentado até agora? E daí começou a discussão, pode ou não pode? Por que um era em pé e o outro era sentado? Na verdade, Então- essa dúvida também é bem antiga do Paulo, meu marido. E ele já me perguntou, aí eu guardei pra um futuro, você sabia... você sabia que existia antes, né? Que a gente fazia, mas agora é só um bate-papo. E agora, no fim, vai ser respondido em outro programa, coitado. Vai ter que porque guardar. hoje a gente deu a introdução, falando de coroinha, acólito e cerimoniário. Agora a gente chama um cerimoniário para responder sobre essas questões. Muito bem. Se o padre Gabriel Eu tenho estiver outras ouvindo, perguntas, tá? quem encontrar o padre Gabriel por aí, lá em Itapoá, de preferência, encontrar ele pelo caminho e diga, padre, o senhor está convocado para vir ao programa Vida Pastoral. Tem um Porque encontro o marcado. cerimoniário oficial da Diocese é o padre Johnny, que ele é o pároco, então, da paróquia São Cristóvão, em Jaraguá. Mas o padre Gabriel, como ele já é um dos cerimoniários também, que sempre ajuda, e é o coordenador de coroinhas e acólitos, então é nesse sentido que nós iremos convocá-lo para Ele é um algumas padre- perguntas e respostas. Ele é um padre recente também aqui na Diocese e seria legal, né, já Sim, entrevistar ele. mais pessoas Uma ouvirem. coisa mais vocacional também, inspirando novos padres por aí. Notícias da Diocese.
Curso Digna Celebração dos Sacramentos está com inscrições abertas. A formação Digna Celebração dos Sacramentos, destinado a profissionais e assistentes das áreas de decoração, fotografia, filmagem, entre outras funções, que deseja prestar seus serviços durante as celebrações do sacramento, tem data marcada. Em 2024, o curso acontecerá em 7 datas distintas e em locais espalhados pelas comarcas da nossa diocese. Para participar é necessário que o profissional faça uma inscrição prévia e a formação tem um custo de R$15. O próximo dia da formação será dia 15 de abril, às 19h30, na Paróquia São José Operário, em Joinville. Ainda nesse primeiro semestre, acontece também no dia 20 de maio, às 19h30, na Paróquia São Judas Tadeu, em Jaraguá do Sul. E as outras datas você consegue ver no site da Diocese e lá também você encontra outras informações. Retiro Diocesano dos Grupos Bíblicos de Reflexão. Dia 28 de abril, um domingo, acontece o Retiro Diocesano do Grupo Bíblico de Reflexão, do GBR. O tema central será Querigma e a assessoria do retiro será com o padre Adalberto Donadelli Júnior. O Retiro Diocesano do GBR acontece na Comunidade Católica Arca da Aliança, no bairro João Costa, com início às 8 horas e encerramento às 16 horas. Para participar do retiro, os interessados devem preencher o formulário de inscrição e realizar o pagamento da taxa de R$30. Dízimo e catequese promovem formação da terceira vivência do Dízimo Mirim. No mês de abril, as comarcas Joinville Norte, Joinville Sul, Jaraguá do Sul, São Francisco do Sul e São Bento do Sul irão receber as formações da terceira vivência, que faz parte do volume 2 do Dízimo Mirim. O encontro é destinado para catequistas, missionários da Pastoral do Dízimo e coordenadores paroquiais da catequese e do dízimo. As formações serão realizadas por comarca, sempre às 7h30 da noite, e para participar é necessário se inscrever. Atenção para as datas e locais onde acontecem essas formações. Comarcas Joinville Norte, Joinville Sul e Jaraguá do Sul serão no dia 10 de abril. Então, na comarca Joinville Norte, na paróquia Santo Antônio, no Centro Educacional Dom Bosco, que fica ao lado da paróquia, na comarca Joinville Sul, na paróquia São Judas Tadeu, no bairro Itaú, e na comarca Jaraguá do Sul, é na paróquia São Sebastião, no centro. A comarca São Bento do Sul será no dia 18 de abril, na paróquia São José, no bairro Serra Alta. E a comarca São Francisco do Sul, a formação acontece no dia 24 de abril, na comunidade São Sebastião, que fica lá em Araquari e pertence ao Santuário Senhor Bom Jesus. Isso, fica chamado Corveta. Isso, quem vai desviar do trânsito da 280, Antes da BMW, né? entra lá naquele viaduto e pega lá, acha a comunidade. Formação litúrgica na Diocese de Joinville. Do dia 12 ao dia 14 de abril, acontece na comunidade São José, da paróquia São Luís Gonzaga, em Araquari, a formação litúrgica Ofício Divino das Comunidades, com a história, teologia e a celebração. Então, para mais informações sobre esse encontro, inscrições, valores, você pode acessar no site da Diocese. E fechando o nosso quadro de notícias, já avisar você que pode passar no site da Diocese e conferir a palavra do bispo deste mês. E agora Dom Francisco nos escreve sobre, a partir do título, Conte a todos que Jesus ressuscitou. Não vou contar todo o conteúdo do artigo, mas é aí uma motivação para a gente, enquanto batizados, assumirmos aí esse nosso compromisso de anunciar a Cristo. E toda essa reflexão se faz aí a partir do mistério da Páscoa, sobre os significados, as razões, do porquê acontece a crucificação de Cristo e por que a gente deve continuar anunciando que Cristo vive. Aniversariantes da semana. Dia 6 de abril comemoram mais um ano de vida o diácono Anoar e o diácono José Ernesto. No dia 8 de abril comemora mais um ano de vida o padre Jorge, ele que é da paróquia Sagrado Coração de Jesus Piraberaba.
No dia 9 de abril, comemora mais um ano de vida o padre Rodrigo Ferreira, da Nossa Senhora Imaculada Conceição de Itapoá. No dia 12 de abril, comemoram mais um ano de vida o padre Ivan e o padre Ivanor Macieski, eles que também comemoram o aniversário de ordenação no dia 9 de abril. E no dia 12 também comemora mais um ano de vida o padre Marcos, ele que é da paróquia Nossa Senhora da Graça. E mais um aniversário de ordenação no dia 10, o diácono Luiz, ele que é da Catedral São Francisco Xavier. Parabenizando então tanto os padres e diáconos que celebram o dom da vida e também da ordenação, mas também a você que reza conosco e nos acompanha e está celebrando também seu aniversário de vida ou também seu aniversário de matrimônio. Que Deus abençoe a você e sua família e conceda muita saúde, paz e felicidade. Indo agora pro quadro de santos da semana, o primeiro santo dessa semana eu vou deixar pro Eduardo ler. Que ainda não é bem santo, né? É beato. Mas, então, no dia 6 de abril é dia do beato Miguel Rua, que é salesiano de Dom Bosco e foi o primeiro sucessor de Dom Bosco, digamos assim, né? Que hoje seria o equivalente ao reitor-mor da congregação, e ele... desculpa, eu falhei enquanto membro de uma, né, no meu quesito salesianidade. E eu não tenho certeza, mas eu acho que o padre Miguel Rua, ele foi enviado para a China ou para o Japão. Eu acho que não, é outro que foi para lá. Muito específico. São muitos, a família salesiana é muito grande. Mas então, fazemos a memória de Beato Miguel Rua no dia 6 de abril. No dia 7, a gente celebra o dia de São João Batista de La Salle, ele que é patrono universal dos educadores. E no dia 8 é dia de Santa Júlia Biliarte. Tua xará. Minha xará, religiosa cujo alimento foi unicamente a Eucaristia. No dia 9 temos o dia da Beata Lindalva Justo de Oliveira, que é uma brasileira e foi martirizada aos 40 anos de idade. No dia 10 de abril, celebramos o dia de Santa Madalena de Canossa. Ela exclamava a seguinte frase: façam conhecer a Jesus Cristo. Tem alguma coisa a ver com a congregação das Canossianas? Isso, é a fundadora das Canossianas. Nós temos em Joinville essa comunidade no bairro Boa Vista, né? No dia 11 é dia de Santa Gema Galgani, virgem intercessora dos farmacêuticos. No dia 12 é dia de São José Moscati, intercessor dos médicos patologistas, caridoso, casto, trabalhador e despojado. Só lembrando que a gente não inventa esses adjetivos e devoções, né? A gente extrai eles de um livro com todas essas informações. Que às vezes são umas bem específicas, né? Intercessor Sim. dos médicos patologistas. E às vezes a gente pesquisa em 2 lugares diferentes. A gente tem um livro e às vezes a gente olha no site da Canção Nova, que às vezes tem o Santo do Dia, enfim, e começa a fazer umas pesquisas, conhecer alguns santos, beatos, que a gente não é acostumado a ver. Tô agradecendo a todos vocês que rezaram conosco, nos acompanharam. Passo a palavra a Júlia, Carol e Eduardo para o seu recadinho final. Agradeço a todos os ouvintes do programa Vida Pastoral. Convido a todos para no próximo programa estarem conosco novamente. Espero que tenham gostado e que o conteúdo do programa tenha agregado alguma coisa na sua semana, seja para te distrair neste dia ou para te trazer um pouco mais de conhecimento, até mesmo te falar sobre alguma notícia da Diocese que você não estava conhecendo. Então aproveita e passa nas redes sociais da Diocese também para ver todos os conteúdos que a gente publica por lá, seja no Facebook, Instagram ou até mesmo no site. E lembrando que a Assessoria de Comunicação criou uma comunidade no WhatsApp no ano passado para enviar todos os conteúdos que a gente publica. Então, se você também não participa, você encontra o caminho, né, para participar desta comunidade, tanto pelo link que está no nosso Instagram, como também nas notícias do nosso site. Tem o caminho certinho para você conseguir participar. Então, uma ótima semana a todos e até sábado que vem. Obrigada a todos que acompanharam o Vida Pastoral dessa semana. Aguardo todos vocês no programa da semana que vem também. E convide mais
um familiar, um amigo, um vizinho, para ouvir a gente também e conhecer um pouquinho mais sobre a vida pastoral da nossa diocese. Um abraço a todos, nos encontramos semana que vem aqui no Vida Pastoral e até lá, um bom domingo, né? Aproveite com sua família e até lá. E possamos viver intensamente participando das nossas comunidades e junto com Tomé dizermos, meu Senhor e meu Deus, na certeza do ressuscitado estar sempre no meio de nós. E por isso eu desejo a você e sua família a mesmo que Jesus disse à comunidade, a paz esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Amoroso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você ouviu o programa Vida Pastoral. Apresentação Padre Gélio. Produção Assessoria de Comunicação da Diocese de Joinville.